Olá, muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Estamos começando mais um programa Heptax, Autoconhecimento e Bem-Estar. Eu sou o Tiago Rodrigues Alves e nessa quinta-feira vamos juntos, nesse dia 11 de maio, fazer mais uma jornada rumo às profundezas da nossa alma. Esse programa é patrocinado por Action Laser Clínica Laura Coelho, www.lauracoelho.com.br. Queria lembrar vocês também que o nosso site traz mais informações sobre o nosso programa, sobre o nosso projeto, sobre o curso online que a gente está desenvolvendo e que está ficando pronto e você não perde por esperar. Está ficando muito bacana, com uma linguagem acessível, vai nos conduzir por uma jornada de autoconhecimento que utiliza a meditação como instrumental para mergulharmos profundamente em nossa alma. Visite o meu site, heptax.com. Curta minha página no Facebook, facebook.com/heptax. Pessoal, nesse dia 11 de maio de 2017, quinta-feira, logo cedinho, para começarmos o dia mergulhando em nós mesmos, eu queria trazer um assunto maravilhoso, revelador, intrigante e, por que não, perturbador, porque quando a gente percebe essas coisas sobre nós, o primeiro impacto é uma surpresa, né? Porque a gente julga que se conhece muito bem, né? E quanto mais a gente mergulha em nós, mais a gente percebe que não se conhece tão bem quanto a gente imaginava. O tema do nosso programa de hoje é futuro do pretérito e futuro do presente. Na nossa cultura ocidental, a gente se acostumou muito a valorizar ou até hipervalorizar o pensamento. O pensamento, de fato, e isso é inegável, é uma baita ferramenta. Talvez o pensamento seja a maior ferramenta humana. Obviamente que existem outras coisas, mas a priori é o pensamento que nos separa do reino animal. É a mente, de fato, que nos permite pensar como a gente pensa, que nos distancia do reino animal e nos coloca como consciência dominante do cenário do nosso planeta Terra. Os animais, eles não conseguem pensar. Às vezes a gente vê os animais fazendo coisas que a gente não acredita. Fala, esse cachorro é uma pessoa, o cachorro tá andando de skate. Outro dia eu vi um vídeo do cachorro andando de skate, melhor do que eu jamais andei na minha vida. Falei, cara, se o cachorro consegue, eu precisava conseguir, mas não consigo, infelizmente. Mas, por mais inteligente que um animal seja, ele não pensa. É que ao longo de milhares e milhares e milhões de anos, essa espécie animal desenvolveu um sistema intrincado de apuração dos seus instintos. Então os instintos desse cachorro, dessa espécie animal, eles são tão apurados que ele consegue realizar atividades tão sofisticadas que se confundem com as atividades sofisticadas que nós, seres humanos, desempenhamos através do pensar. Mas eles não pensam, né? O pensamento, obviamente, dotado do seu real valor construtivo, quando o pensamento é de fato construtivo e não destrutivo, como ele costuma ser na maioria das vezes para nós, foi ele que permitiu que a gente chegasse a construir a sociedade que a gente conhece. Foi o pensamento que permitiu que a gente inventasse essa câmera que está me filmando, que vocês vão poder me ver no YouTube quando eu postar esse vídeo. Foi o pensamento humano e seu engenhoso mecanismo que permite que você consiga me ouvir aí pelo rádio, que permite que a gente tenha as redes sociais, que permite que a gente tenha a internet, que permite que a gente tenha toda a sociedade ocidental e oriental, enfim, tudo que existe de progresso no planeta Terra vem do pensamento. Ao mesmo tempo, tudo que existe de regresso, lidando com o aspecto humano, também vem do pensamento. Isso é muito importante, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas vamos entender de fato o que é pensamento? A gente fala de pensamento toda hora. O tempo todo a gente está falando de pensamento, mas a gente nunca para de fato para compreender o que é o pensamento. Nossos pensamentos são um conjunto de atividades mentais que ocorrem na nossa alma. Lembrando que alma é o conjunto de emoções e pensamentos. Então, o pensamento é um conjunto de atividades mentais que ocorrem em nossa alma e que
desencadeiam processos na nossa psique. Cada pensamento, obrigatoriamente, ele vem acompanhado de uma sensação. E as sensações, elas têm 3 gradações: agradáveis, desagradáveis e neutras. Uma sensação agradável é aquela que produz algo bacana, algo gostoso, algo que gostamos em nós. Tem pensamentos que nos trazem sensações maravilhosas. Uma sensação desagradável causada por um pensamento é quando a gente pensa de coisas que nos causam repulsa, ojeriza. Automaticamente nasce uma sensação ruim em nós. E os pensamentos xoxos, aqueles pensamentos que não são nem bons nem ruins para nós, causam uma sensação neutra. É uma sensação que existe, mas que nós, por ainda não estarmos completamente sintonizados com o nosso corpo, sintonizados com o conjunto corpo e alma, não conseguimos captar. Então, é como se fosse uma espécie de ausência de sensação no âmbito mais consciente da nossa percepção. Porque inconscientemente existe uma sensação que a gente simplesmente ainda não a percebe. Mas nós chamamos essa sensação de neutra. Nossa alma, ao longo de eras e eras sem fim, desenvolveu uma capacidade maravilhosa, fantástica, que pode ser muitas vezes perigosa. Ela agrupa, ela faz conjuntos, ela compacta enormes quantidades de pensamentos e sentimentos num bloco só. Pau! Ela junta tudo. É uma espécie de arquivo zip do nosso computador. Se a gente chegar ali no nosso desktop quando está tudo sujo e falar, caramba, cara, quanta bagunça, eu precisava mandar 500 coisas para um amigo meu. Então você cria uma pasta e vai jogando vários arquivos lá para dentro, áudio, vídeo, foto, texto, põe tudo junto lá. Depois você pega e compacta essa pasta. Ela cria um novo arquivo que dentro dele tem milhares e milhares e milhares de outros arquivos. Nossa alma faz a mesma coisa. Ela junta pensamentos e sensações e sentimentos, criando um compacto, um arquivo que fica armazenado na nossa psique. Esse modo de criação de arquivos zips da nossa alma permite que a gente faça 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. É o que faz a gente ser multitasking. É o que permite que nós, seres humanos, consigamos amarrar o sapato enquanto a gente conversa, por exemplo. É o que permite que a gente mude a marcha do carro enquanto dirige. Um animal não consegue fazer isso. O animal ele precisa se focar em uma atividade por vez, senão ele não consegue desempenhar essa atividade. Por quê? Porque ele não tem a mente. Ele precisa do instinto somente para desenvolver essa atividade. Nós, seres humanos, como temos a mente, como o nosso conjunto mente e emoções, que é a nossa alma, é mais sofisticado do que a do reino animal, a gente consegue aglutinar esse arquivo zip de pensamentos e emoções e desempenhar mais de uma tarefa por vez. Ao mesmo tempo que isso é uma função fantástica, que somente nós, seres humanos, conseguimos desempenhar, isso cria uma prisão. Talvez a prisão que cria as mais perigosas ilusões da nossa existência. É quando a gente começa a viver no futuro do pretérito. E eu vou explicar o que é isso. A nossa alma carrega vários conjuntos de hábitos, né, que são compactos, são arquivos zips de emoções e pensamentos que são tão grandes e que demandam tanta atenção e energia da nossa alma que eles acabam virando hábitos na nossa vida. A gente sempre vai pelos mesmos caminhos, no nosso trabalho a gente sempre tenta desempenhar as mesmas tarefas porque a gente sabe que esse conjunto, que esse arquivo zip foi montado ao longo de anos de experiência e que ele é certeiro, dentre várias outras coisas. Esse conjunto de hábitos compactados que a gente forma na nossa alma é o que se chama de piloto automático. A gente acaba nos deixando levar por essa série de pensamentos e sentimentos entrelaçados e a gente acaba enxergando isso tudo como uma verdade absoluta. E a gente passa a acreditar que somente esses arquivos zips são a realidade última da existência.
Nós, ao invés de passarmos a viver para fora, a viver a vida como ela é, a gente passa a viver a vida dentro da nossa alma, perdidos por vários arquivos zips que foram criados por nós ao longo de toda a nossa existência, da infância mais remota até o nosso almoço de hoje. Isso é um grande problema. Porque se a gente for pensar, todos esses pensamentos e sentimentos aglutinados nesses arquivos compactos, eles são baseados no passado. Por mais que a gente tenha criado um arquivo zip do momento do nosso minuto passado, isso já é passado. Todo pensamento humano, ele é condicionado a estes arquivos zips, a estes entrelaçados de pensamentos e emoções que são construídos de passado. E quando a gente fica muito preso ao piloto automático, a gente passa a achar que somente esses arquivos zips, que somente esses pensamentos baseados no passado são a verdade. Porém, eles nada mais são do que um conjunto de memórias aglutinados que nossa alma cria para que sejam um referencial para nós. Mas eles não podem ser a verdade absoluta. Só que isso cria o que eu chamo de futuro do pretérito. Pretérito é passado. Se todos os nossos pensamentos aglutinados são baseados no passado, todas as projeções de futuro feitas com base nesses aglutinados, nesses arquivos zips, vão nos levar para o futuro do pretérito. O futuro do pretérito na língua portuguesa, que é considerada sagrada por diversas linhas espiritualistas seríssimas, a língua portuguesa, ela traz em si códigos importantíssimos ligados à existência humana. O futuro do pretérito na nossa língua seria: eu faria, eu iria, eu seria feliz, eu ganharia o que eu quero, eu conseguiria o que eu quero. Isso é futuro do pretérito. Eu conseguiria e não eu conseguirei. Eu conseguiria porque, ao invés de eu viver a vida como ela é, eu preferi viver a vida fechado no pretérito, fechado nos condicionamentos passados que eu construí, nesses arquivos zips que ficam perambulando pela nossa alma, e ao invés de viver a realidade, eu passei a viver o passado. Eu passei a não olhar o mundo como ele é. Eu passei a olhar o mundo como estes arquivos zips me dizem que ele é. Só que o Tiago de 5 minutos atrás não é o mesmo Tiago de agora. Você de 10 anos atrás não é o mesmo você de agora. E o você de agora não vai ser o mesmo você de amanhã. Todos nós temos uma essência, todos nós temos algo imutável em nós, mas que nós não conseguiremos chegar nessa essência maravilhosa que em nós habita, porque a gente criou tantos arquivos zips na nossa alma que aglutinam vários pensamentos e emoções que eles formam uma carapuça que envolve essa essência e a gente passa a não ser quem de fato nós somos. A gente passa a ser a nossa falsa ideia de nós mesmos. E essa falsa ideia de nós mesmos nos aprisiona na mais bruta ignorância. E essa ignorância é o que gera o futuro do pretérito. Eu conseguiria ser feliz, mas não sou, nem serei. Eu saberia o melhor destino ou o melhor caminho para mim, mas não saberei, nem sei, porque ao invés de olhar a realidade como ela é, porque ao invés de olhar a mim mesmo como sou, eu prefiro ficar olhando os pensamentos que eu construí a partir do meu passado. E eu prefiro ficar criando novos arquivos zips, ao invés de descobrir quem eu sou. E é isso que Heptaques nos auxilia. Heptaques nos auxilia a começar a abrir esses arquivos zips, separar esse conjunto de arquivos que hoje estão aglutinados. Então eu começo a tomar consciência deles. Eu começo a enxergar, puxa, isso está na minha alma. Eu sei que isso está na minha alma. Vou colocar ele aqui. Não mais num amontoado. Ele vai ter um lugar dele aqui, que eu vou começar a sublimá-lo a partir do ato de tomar consciência dele. Depois eu vou pegando outro arquivo, outro pensamento, outra emoção, outro sentimento, e eu passo a conseguir não mais ser refém
destes pensamentos e sentimentos aglutinados. Eles vão continuar fazendo parte de mim, só que eu sei exatamente o teor deles. Eu sei exatamente onde eles estão e eu sei exatamente para que eles servem. Porque todos nós temos uma memória operacional. Se a gente começa a lotar essa memória operacional de arquivos, ela vai começar a falhar. E aí um arquivo começa a empurrar o outro. Para que eu crie um novo arquivo, eu preciso apagar um arquivo já existente. E aí isso faz com que a gente não tenha consciência da nossa vida. Isso cria a falta de memória, isso cria o piloto automático, que é o futuro do pretérito. Portanto, se você não quer viver no futuro do pretérito, que é uma dimensão de eu seria feliz, eu poderia conseguir o que eu quero, eu adoraria conseguir aquilo, mas não vai conseguir porque você não está em você, conheça o Epitaxis. epitaxis.com. Se você tem dúvida, manda um e-mail para mim, oi@epitaxis.com. Nosso curso online está quase pronto. Até o final de maio ele vai estar no ar, para que você, junto comigo, consiga trilhar uma jornada de autoconhecimento, de um conhecimento que eu não inventei. Nada do que compõe o Epitaxis é uma invenção minha, é fruto de muitos anos de estudo, em cima de linhas espiritualistas seríssimas, casando isso tudo com a ciência moderna, que traz comprovações de que esses métodos milenares funcionam, para que através de uma jornada extremamente contemporânea, a gente consiga se conhecer, mergulhando em nós mesmos. Agora, continuando o nosso papo. Obviamente que todos nós vivemos muito presos nas nossas projeções de passado, nesses arquivos zips, nesses aglutinados de coisas que estão flutuando por nossa alma. Você está construindo o futuro do pretérito para você? Vamos conhecer o que é, ao invés de futuro do pretérito, seria o viver mais consciente? Vamos lá. Por que a gente não consegue se abrir para o novo? Por que toda hora que surge alguma coisa nova no mundo, uma nova tecnologia, os carros elétricos, por exemplo? Por que os carros elétricos, que é um conceito que existe há décadas, por que eles demoram tanto para serem implementados? Porque tudo que é novo gera estranheza, porque os hábitos são poderosos, os hábitos dominam a nossa alma. Estes arquivos zips dominam a nossa alma e fazem com que a gente haja de acordo com todas as projeções de passado, todos esses aglutinados de pensamentos e emoções do passado trazem uma visão de realidade que moldam a nossa existência presente. Então, tudo que é novo choca, porque eles colidem com estes arquivos construídos a partir do passado e o nosso referencial faz com que a gente olhe para estes arquivos do passado e os considerem como verdade absoluta. Então, o novo choca e a gente fala, fora, não quero. Isso é ignorância pura. Isso é ignorância do processo oculto da dinâmica de percepção da realidade de nós mesmos, da nossa alma. Isso é fantástico. A gente já falou que a língua portuguesa, eu já falei que a língua portuguesa é algo sagrado para muitas filosofias espiritualistas, e do mesmo jeito que o futuro do pretérito seria o eu faria, eu iria, eu conseguiria, eu seria, o futuro do presente é o eu farei. Eu conseguirei, eu chegarei, eu serei feliz. O futuro do presente é construído a partir do quê? Do presente. E é por isso que não mais há dúvida. Não é mais o futuro do pretérito que é baseado na dúvida do passado, porque o passado não consegue existir no agora. O passado não consegue criar o depois. Por quê? Porque ele não é o agora. O passado já foi. E o futuro será, só que o futuro é construído do agora. É por isso que o futuro do presente não tem dúvida. Quando nós vivemos o presente, quando nós vivemos o aqui e agora, eu serei, eu farei, eu conseguirei, eu serei feliz. Porque eu não estou preso ao futuro do pretérito, do eu seria, do eu faria. Eu estou vivendo agora, não mais dominado pelos meus hábitos, não mais dominados pelos aglutinados de pensamentos e emoções do passado. Eu vivo o hoje, eu experimento o hoje, porque por pior que o meu hoje seja, por mais difícil que a minha realidade atual seja, é essa realidade atual a única ponte
entre nós hoje e o que queremos ser amanhã. Se eu preferir ignorar a situação que eu tenho hoje, baseada no meu passado, eu vou construir um futuro do pretérito, não tenha dúvida. Agora, se eu aprender a navegar o meu interior profundamente, se eu conseguir me autoconhecer para descobrir como ir descompactando esses arquivos zips que estão na minha alma, tomar consciência através de um processo de autoconhecimento, eu consigo começar a me libertar desses hábitos. E a partir do momento que eu começo a me libertar desses hábitos, eu começo a aprender a viver o agora. E então, o agora, o presente, permite que eu construa o futuro do presente. E nessa dimensão do futuro do presente, não há dúvida, porque ela foi construída em cima de pura consciência. A ignorância leva à dúvida. Eu faria, eu conseguiria. A consciência leva ao futuro do presente. Eu farei, eu conseguirei e eu serei. Por quê? Eu passo a ser o governante, aquele que domina a minha existência. E é para isso que a gente existe, para deixar de viver e de criar o futuro do pretérito e começarmos a criar o futuro do presente. Baseado em quê? Em presente. Vamos usar o presente, que é a única dimensão que nós temos. O passado está sempre um passo atrás, o futuro está sempre um passo adiante. Nós só temos o agora. Estejamos no agora com plena consciência. E o Epitax te auxilia nessa jornada de plena consciência. Nossa, eu adorei o programa de hoje. Muito bacana, caíram várias fichas aqui para mim. Espero que para vocês também. Eu me divirto muito fazendo o Epitax, fazendo o Núcleo 137 também. E eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu, porque é uma jornada maluca e ao mesmo tempo maravilhosa e muito reveladora. E reveladora sobre nós mesmos, que é a maior revelação que existe. Você é a maior revelação que existe. Para você. Para mim, eu sou a maior revelação que existe, o maior mistério que existe. O que eu tenho que fazer nessa existência é desvendar o meu eu de maneira plena. E é isso. Bom, estamos caminhando para mais um fim, para o fim de mais um programa Epitax, Autoconhecimento e Bem-Estar, nesse dia 11 de maio. E para finalizar, eu queria deixar o recado do método Action Laser, Clínica Laura Coelho. Você fuma. Você quer parar de fumar? Óbvio que você quer parar de fumar. Por mais que você não saiba, você quer parar de fumar. Seu corpo pede, sua alma pede que você pare de fumar. Então conheça o método Action Laser da Clínica Laura Coelho. Você sabe o que é acupuntura, obviamente. Uma tradição milenar que comprovadamente traz resultados positivos para a nossa vida. O Action Laser é a mistura de acupuntura, essa tradição milenar, com a ciência moderna. Eles aplicam um laser frio em pontos de acupuntura, seguindo o mesmo processo da acupuntura, em partes estratégicas do nosso corpo, tórax, abdômen, crânio, e esse processo não deixa marcas, é completamente indolor, e ele vai te auxiliando a deixar de ter o vício na nicotina, ao mesmo tempo que ele te auxilia a não sentir com demasiada força a ausência, a abstinência da nicotina no seu processo de parar de fumar. Gente, é maravilhoso, é um método que tem mais de 80% de clientes satisfeitos, é um índice absurdo, 80% de aprovação é um índice absurdo, ou seja, é uma eficácia altíssima que com certeza vai te auxiliar nessa jornada que é parar de fumar. O vício na nicotina é um hábito, é um compactado de pensamentos e sentimentos que a gente precisa ir se desvencilhando dele. E o Action Laser da Clínica Laura Coelho te auxilia nessa jornada. A Clínica Laura Coelho fica na Rua Helena, número 280, conjunto 711, na Vila Olímpia, pertinho do Shopping JK Iguatemi, numa região de facílimo acesso. Você não vai ter dificuldade nenhuma em chegar lá. Dá uma ligada, conversa com o pessoal, eles vão te oferecer mais informações e com certeza você vai ver que o método Action Laser da Clínica Laura Coelho é uma maravilhosa opção para você que deseja parar de fumar. O telefone é 11 São Paulo 3849-3344. 3849-3344. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o método no site, visite lauracoelho.com.br. Pessoal, é isso.
Beijão para todos vocês. Foi um prazer estarmos juntos novamente nessa quinta-feira, bem de manhãzinha, quando você está despertando ou quando você está a caminho do trabalho. Espero que a gente consiga juntos trilhar uma jornada cada vez mais profunda de autoconhecimento, desvendando os mistérios do nosso microcosmos, do nosso universo interno. Epitax.com, facebook.com/epitax. Eu espero vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá!